Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me disse? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vimos em graça respectivo. Toda a liturgia de hoje acentua muitíssimo 3 virtudes, que são as 3 virtudes teologais. São as virtudes que, quando a pessoa é batizada, já são fundidas na alma da criança que é sendo batizada, que é a virtude da fé, esperança e caridade. E todo o fato de Santo Tomé, com essa dúvida dele, se não vê, não acredita, para acreditar tem que tocar no nosso Senhor Jesus Cristo, nos coloca muito próximos de um apóstolo escolhido por nosso Senhor entre os 12, um homem tão chamado, mas no entanto que tem uma fragilidade muito parecida com as nossas. A gente se sente assim: nossa, que bom, aqui tem alguém parecido comigo, de repente tem uma resposta para mim também, aí nessa liturgia de hoje. E uma vez, quando éramos bem jovenzinhos já, nas fileiras dos arautos, pela vontade de Nossa Senhora, que nos chamou muito cedo para segui-la, fazendo uma viagem a São Paulo para cumprimentar o fundador, o Sr. João, e um grupo de meninos, de jovenzinhos, que por primeira vez já constituíam entre eles um grupo, conheceram juntos, estavam preparando-se para consagrar a Nossa Senhora juntos, e foram pedir um nome para aquele grupo. E Monsenhor João, assim, tão unido a Nossa Senhora, tão delicado em perceber a ação da graça do Espírito Santo nas almas, olhou para os jovens, aqueles jovenzinhos, e disse: o grupo vai chamar-se Nossa Senhora da Esperança. Nossa Senhora da Esperança. Nossa, fenomenal. O que ele viu ali? Por que deu esse nome? E só pode dar um brado, um grito de guerra, um brado para o nosso grupo. Ele na hora. E tem que ver com a liturgia de hoje, por isso me veio à mente esse fato. E ele disse isso, situações dessas, os arautos que estão ali, cada um poderia contar fatos assim de um discernimento, de uma percepção da graça nas almas dos outros, a ponto de conseguir explicitar, exteriorizar, dando um nome, uma invocação de Nossa Senhora, depois um brado. Então no grupo chamava Nossa Senhora da Esperança, e o brado era: quem crê, ama. Quem crê, ama. Quem crê e ama, espera. Viva Nossa Senhora da Esperança.
coisa super simples, mas depois a gente para pensar, que profundo. Ou seja, quem crê, quem acredita, tem consequências. Ou seja, a pessoa não pode continuar igual. A vida dela, os costumes dela, a partir do momento que ela começou a acreditar no concreto do dia a dia, sua forma de ser, de pensar, de vestir-se, de caminhar, de pentear-se, tudo. A partir do momento que a pessoa tem fé, existe uma série de consequências. Porque quem crê, ama. Por isso se diz que a fé sem obras é morta. O que faz a pessoa ser débil na hora da aprovação? Foi porque no momento que ela viu, ela não acreditou por inteiro, profundamente, e não tirou consequências daquela graça que ela recebeu. Em concreto, em exemplo, os apóstolos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Tomé era um dos 12. Ele conviveu com o nosso Senhor Jesus Cristo, portanto ele viu os milagres, viu as maravilhas que o nosso Senhor operava, graças de conversão, ressurreição, curas, etc. Mas nesse momento, aqui ele se autodenuncia depois. Fica claro que a fé dele ali não estava de tudo consolidada. Porque se estivesse de tudo consolidado, quem somos nós para falar de santos nomes? Mas aqui está, o Evangelho está registrado, o Senhor João contou tudo para nós. Se tivesse de fato consolidado, ele se encaixaria entre esses que o nosso Senhor disse: bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Porque ele já bastava a vida pública, o convívio que ele teve com o nosso Senhor, para ter a certeza da ressurreição. Porque ele creu, ele amaria, e amando, ele esperaria a ressurreição e, portanto, não duvidaria. E muito das nossas dúvidas, senhores, vem por quê? Porque no momento que Deus era favorável, que Deus nos mostrou que convivemos, no momento da vida pública de nosso Senhor conosco, do nosso encanto pela Santa Igreja, nossa devoção para Nossa Senhora, nesse momento nós não tivemos espírito de consequência, fomos superficiais. Aquela fé, assim, que faz uma mosquinha assim na pessoa, não sei o que, faz qualquer coisa e depois já passou. Ela não transformou aquela graça, aquela bondade, aquela manifestação da bondade de Nossa Senhora em princípios, em convicções, em vida, porque a fé sem obra é morta. Quem crê nesses momentos que Deus se manifesta, a pessoa vai passar a amar a Deus, porque quem crê ama. E quem ama, diz um ponto muito bonito: caríssimos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. A pessoa que diz que acredita em Deus, supomos que ela ama. Agora vamos conferir se é verdade, se ela cumpre os mandamentos da lei de Deus. Está cheio de gente que diz: eu acredito em Deus, eu amo a Deus, mas depois vive ofendendo a Deus, não cumpre os mandamentos da lei de Deus. Então todo o anterior à fé e o amor caem por terra, porque se não cumpre os 10 mandamentos, não ama verdadeiramente a Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora nessa Santa Missa a graça de, vendo toda a manifestação da bondade dela em relação a nós, toda a manifestação da grandeza da Santa Igreja, neste momento primeiro, nós correspondermos à graça. Por isso, o último trechinho do Salmo responsorial diz assim: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Ou seja, existe um pecado de espírito. Talvez a pessoa não exteriorize com palavras, nem com gestos, mas um pecado de rejeição interior. Deus mostrou-se claramente, a pessoa tem todos os argumentos para começar a acreditar, ser consequente com a sua fé, amar a Deus, cumprir os mandamentos, mas ela teve uma rejeição interior, fechou o seu coração. É um pecado que às vezes, para dizer quase sempre, nós não identificamos e não nos confessamos dos nossos pecados, das rejeições que nós tivemos em relação às manifestações que Deus teve a cada um de nós. Pecado de
vezes, nossa, eu acho que eu perdi a fé. Perdi a fé. Amanheci hoje assim, eu acho que eu perdi a fé. Me chamaram para rezar, não quis, depois eu rezava, não sentia nada. Fui à missa, o padre falou, eu estava morrendo de sono e parecia que ele estava coisa pesada assim, perdi a fé. Nosso fundador, nosso irmão, sempre dava um exemplo. O senhor de repente até escutava dos padres aqui. Dizia o seguinte: imagina um carro, uma pessoa que vai passeando num carro, uma família, não sei, um lugar muito bonito, por exemplo, por aqui essa região nossa de Pirapá, da verde, bonito, essa montanha de lindo. E de repente, nessas estradas cheias de buracos, chove muito, fica lama, estão prometendo não quero parar para que vocês possam ver com mais vezes, mas enfim, vamos confiar aqui. Mas de repente uma pessoa vai de carro contemplando um dia lindo, ensolarado, choveu no dia anterior, mas aquele dia está lindo, maravilhoso, tudo verde, o céu azul, as montanhas de fundo, nossa, que espetacular. E a pessoa olha para um lado, para a esquerda, vê isso, olha para a direita, olha para a frente e comenta no carro: que maravilha esse lugar, já conheci, nossa, mas tão perto de Curitiba, a gente não conhecia, que lugar bonito, todo mundo elogiando, encantado. De repente o carro que vem na direção contrária coloca a roda na poça de lama e suja todos os para-brisas do nosso carro. A pessoa olha, lama, olha para frente, lama, olha para o lado, lama. E agora? Aquele panorama lindo que eu estava contemplando antes deixou de existir? Não. O que acontece? Tem lama no carro. E muitas vezes, de trás da nossa falta de fé, estão os nossos pecados. Que a pessoa consentiu um pecado aqui, consentiu em outro pecado e pensou que não tinha consequência. Aí depois, não, sabe que eu estou duvidando se Deus existe mesmo. Agora, se dá até um luxo de colocar nessa situação. Acho que Deus não existe, não. Vamos conversar aqui. Vai primeiro na fila da confissão, limpa a lama do seu carro. Depois olha para o lado e vai ver que Deus continua existindo. O problema somos nós. Então temos que tomar muito cuidado no que diz respeito aos nossos atos, porque a fé se manifesta através de obras. E as obras de pecado debilitam a nossa fé, enfraquecem o nosso amor e nós começamos a ter dificuldades em esperar, em acreditar nas promessas que Deus faz em relação a cada um de nós. Aqui os discípulos vimos no que diz respeito à ressurreição dele, mas também pode dar-se em relação à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque hoje, o que significa ter fé? Ter fé hoje, 2024. Quase 2000 anos que Nosso Senhor morreu na cruz, deixou a Santa Igreja, quantidade de santos, ordens religiosas, fundadores, mártires, virgens, crianças inocentes que estão no céu, quantidade. O que significa para nós hoje ter fé? Significa acreditar na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui nessa terra era muito claro acreditar nele, mas a partir do momento que ele fundou a Santa Igreja e subiu aos céus, essa fé deve ser depositada nessa instituição divina que ele deixou ao nosso alcance. Ah, mas veja só, está cheia de defeitos, cheia de chagas. E nosso Senhor Jesus Cristo também estava cheio de chagas. E ele tinha culpa daquelas chagas? Não. Aquelas chagas foram feitas pelos pecadores. Se os senhores encontram chagas na igreja de defeitos, podem concluir da mesma forma. São feitas pelos pecadores, por nós. E muitas vezes por aqueles ministros que Deus esperava que protegesse das suas chagas. Mas a igreja em si é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não tem mancha, é íntegra, é virginalíssima. E esta fé, nesse ressurgimento da Santa Igreja, que nos nossos dias está aparentemente, numa situação deplorável, aparentemente, porque não é verdade. A igreja não morre com a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter a fé, a certeza, em determinado momento a Santa Igreja vai ressurgir, como disse o nosso Senhor, com sucesso. Volterna menina, voltem
de ver essa manifestação da grandeza da Santa Igreja, nós sermos discípulos à primeira hora e acreditarmos. Termino contando um fato muito bonito de um jovem de família protestante, mas que os pais relaxados, ele nunca nem frequentou nada com os protestantes. E cresceu, e trabalhava de segunda a sexta-feira, e terminou o trabalho na sexta-feira, pegou a moto dele e foi para as festas nada santas, não. E no caminho estratelou com a moto, um acidente gravíssimo, foi parar no hospital. E quando ele deu conta de si, estava no hospital religioso, tinha um capelão e enfermeiras muito católicas, muito religiosas. Quando ele despertou no quarto, viu um homem vestido com uma roupa assim que ele nunca tinha visto assim, e se aproxima dele e começa a conversar. Era um sacerdote e começa a falar de confiança, falar de Deus. Esse Deus não existe. Disse meu pai, eu nunca ouvi. Deus não existe, eu nunca vi a Deus. Ixi, padre, então aqui vai ser um trabalho com calma. Às vezes acontece isso, não? O padre quer fazer apostolado com a pessoa e a pessoa já está, está fechada, cheia de travas, cheia de preconceito, cheia de, meu Deus, aqui vamos com calma. Nossa Senhora de Fátima, vai com Nosso São Miguel, reza o anjo da guarda da pessoa, passa aquele dia, volta no dia seguinte. O padre comentou com a enfermeira, olha, fique de olho nesse jovem aí. Alguma coisa me disse que a graça vai tocar no coração dele em qualquer momento. Então vai a enfermeira, começa a fazer aquela conversa, e de repente fala de Deus. Deus não existe, eu nunca ouvi. Jesus já todo quebrado lá na cama, passou um acidente de moto. E assim foi, até que ele ia receber algo. Ele tinha um sentimento assim, de gratidão. Na hora de receber algo, ele pediu para avisar para o pai. Senhora, avisa para aquele senhor lá que eu vou voltar para casa. Ele me tratou tão bem esses dias, me visitou tantas vezes. Pelo menos que ele sabe que eu estou voltando para casa. Aí o padre foi mesmo. E chegando lá, disse para ele, olha, apareceu a enfermeira que esteve tratando muito com ele, que fazia apostolado, era católica. Tentou fazer apostolado com ele, porque ele sempre dizia que Deus não existe, porque nunca viu. E o padre disse, então, olha, já que você está agradecido, então você vai agradecer de uma maneira muito interessante. Ele disse, fulana, combina com ele no domingo próximo, ele vai lá para assistir uma missa. Leva ele lá na igreja para assistir uma missa. Aí, tá bom, eu vou lá, gratidão, eu vou lá. Nunca tinha pisado na igreja católica. Aí apareceu, combinou com a senhora, se encontraram na porta da igreja, sentaram mais ou menos a metade do fundo da igreja, e ele ao lado da enfermeira, que esteja fazendo o com ele no hospital. Quando começa a tocar os sinos para começar a missa, quando começa a música, entra o trigo, a naveta, a cruz, os acólitos, entra o padre, aquele jovem, tão frio até então, começa a chorar. A enfermeira olha, dizia que não acreditava em Deus, agora chorava. Mas, você está bem? Sim, sou eu. Aí quando eu consegui chegar às lágrimas, a missa começou, o padre chegando no presbitério. E ela disse, mas o que aconteceu? E disse assim, agora sim eu vi a Deus nesta igreja. Eu vi a Deus. Ele dizia que não acreditava, que nunca tinha visto. Naquele momento, ele disse que viu a Deus. Não viu a Deus face a face, mas viu a Deus no trigo, na cruz, nos acólitos, no padre, na música. E a partir daquele dia tomou a decisão de aprender o catecismo e converter-se à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, senhores, cuidado. Ele nunca tinha visto de fato, nunca teve uma oportunidade de tirar essa conclusão. Mas quando teve a oportunidade, ele viu, ele concluiu e acreditou. Cuidado, que muitas maravilhas estão passando diante dos nossos olhos e nós estamos tocando com muita banalidade tudo isto. Já temos argumentos suficientes para acreditar. E acreditar significa
transformar em obras